Olá, que bom que você veio hoje. Vamos à nossa primeira videoaula do tópico de Matemática 4 e o nosso assunto é Teorema de Pitágoras, que é o início da matéria de geometria plana que nós vamos ver junto com geometria espacial. Vamos lá? Muito bem, vamos começar falando de algo prático. Como esquadrejar uma casa? Um construtor, para iniciar o alicerce de uma casa, mesmo sem conhecimentos matemáticos formais, sabe muito bem o que fazer. É necessário que as paredes estejam no esquadro, ou seja, formem ângulo reto entre si para que depois de acabada as portas fechem, os móveis encaixem e as lajotas e azulejos não fiquem recortados desigualmente. Como deixar as paredes esquadrejadas? Os pedreiros normalmente usam esquadros construídos por eles mesmos. Há vários tamanhos possíveis. O esquadro deve ficar tangenciando as linhas sem tocá-las, conforme mostra a figura. Certo? Então aqui eu tenho supostamente um alicerce que vai dar forma à planta da casa. E aqui eu tenho a figura do esquadro, que tem essas dimensões aqui, que são dimensões reais que os pedreiros utilizam. Assim eles encaixam o esquadro em cada canto, em cada quina do alicerce da casa, para ver se ela está ficando dentro do esquadro, esquadrejada. Então esse é o procedimento que eles fazem. No caso de vãos maiores, utilizam-se marcações na proporção 3, 4 e 5, que podem ser feitas na própria parede para controle do esquadramento. Então aqui eu tenho 3, 4 e 5. Isso aqui pode ser 3 metros, 4 metros e 5 metros, se fosse o caso. Ou 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Ou o dobro disso. Tá? Precisa manter essa proporção para que as paredes estejam no esquadro, a planta esteja esquadrejada. Então, isso é um modo prático do pedreiro saber se está fazendo certo a construção dentro da casa e não ficar aqueles azulejos maiores e outros menores e aquelas lajes com frestas quando vai se colocar o piso na casa. Tudo isso tem a ver com a matemática. Bom, Teorema de Pitágoras. A relação geométrica mais conhecida é chamada de Teorema de Pitágoras e relaciona os lados de um triângulo retângulo. Basicamente, o Teorema de Pitágoras, lá embaixo no slide, diz o seguinte: num triângulo retângulo, que é composto por um ângulo de 90 graus, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa. Calma, parece uma frase muito rebuscada, mas olha só como é simples. O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem uma quina entre dois de seus lados. Uma quina é um ângulo reto. Esse ângulo aqui a gente diz que tem 90 graus. Tá? Então, isso é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem uma quina de 90 graus entre dois de seus lados. No triângulo retângulo existe catetos e existe hipotenusa. São o nome dos lados do triângulo retângulo. O que são os catetos? Catetos são os lados do triângulo que formam a quina. Então, olha bem, a quina está aqui, ó. Então, esse lado e esse lado formam a quina. Eles são chamados de catetos. A hipotenusa é o lado que não forma a quina. Está em oposição à quina, em oposição ao ângulo reto. Então, esse maior lado de todos aqui, simbolizado pela letra A, nesse triângulo, é a hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras, que no slide anterior eu citei com aquela linguagem mais rebuscada? Diz o seguinte, num triângulo retângulo, com hipotenusa A, cateto B e C, o que vale é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Calma. Hipotenusa elevada ao quadrado vai dar o mesmo resultado que um cateto ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado. Essa é a relação fundamental da trigonometria e que nós vamos utilizar nessa primeira parte do conteúdo. Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho o triângulo formado por um cateto medindo 3 centímetros, o outro cateto medindo 4 centímetros e uma incógnita na hipotenusa. Eu quero descobrir o valor da medida desconhecida, então eu quero saber o valor do x. Como é que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado
é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse triângulo, quem é a hipotenusa? É o x. Quem são os catetos? 3 e 4. Então, nessa fórmula aqui, eu vou escrever no lugar da hipotenusa x, que vai ficar elevado ao quadrado, um cateto vai ser 3, que vai ficar elevado ao quadrado, o outro cateto vai ser 4, que também vai ficar elevado ao quadrado. Se eu fizer na linha de baixo 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, dá 9. Se eu fizer na linha de baixo 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16. Assim eu tenho que x ao quadrado é igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Então pensa, tem um lado que elevado ao quadrado dá 25. Qual é a medida desse lado? É só tirar a raiz quadrada do 25. Tem que pensar qual é a medida que elevado ao quadrado dá 25. Esse expoente 2 aqui, depois do igual, vira uma raiz. Então, se você tirar a raiz quadrada de 25, tu vai descobrir, evidentemente, tu pode usar a calculadora se quiser, tu vai descobrir 5 centímetros. Então, a medida desconhecida nesse triângulo é 5 centímetros, que é o valor da hipotenusa. Então, para descobrir um valor desconhecido, quando o triângulo for retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que o enunciado é bem simples. Então, não te preocupa, a gente vai fazer vários exercícios para te se apropriar bem desse conhecimento. Mais um exemplo. Nesse triângulo aqui, eu tenho esse lado medindo 8, esse lado medindo x e esse lado medindo 10. Então, olha bem, nesse triângulo, quanto é que medem os catetos? Os catetos, lembra, são os lados que formam o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, ó. Então, esse 8 é um cateto, esse x é um cateto. 10 é a hipotenusa. Se eu enunciar o teorema de Pitágoras, vou escrever mais uma vez para te lembrar, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, a hipotenusa não é o x, a hipotenusa é 10. Lembra que cateto é o lado que encosta, que forma o ângulo reto. A hipotenusa está em oposição ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é 10. E os catetos são x e 8. Então, na hora de escrever, no lugar da hipotenusa eu ponho 10, no lugar do cateto eu ponho x e do outro cateto eu ponho 8. 10 ao quadrado eu faço 10 vezes 10 na calculadora, pode ser. Isso vai dar 100. X ao quadrado eu não sei o resultado, porque é uma letra. E 8 ao quadrado dá 64. Então ficou a minha expressão 100 é igual a x ao quadrado mais 64. Para eu descobrir o valor do x, eu tenho que deixar o x isolado. Vou ter que pegar esse 64 aqui e jogar ele para o outro lado do igual. Como o 64 está somando, do outro lado do igual, ele vai ficar diminuindo. Então, vai ficar 100 menos 64 igual a x ao quadrado. Se eu pegar 100 menos 64 e fizer esse cálculo, vai dar 36. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 36. Ó, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. E 100 menos 64 deu 36. Agora pensa, qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? Para eu descobrir isso, eu posso utilizar a operação inversa. Eu não sei quão acostumado vocês estão a fazer esse tipo de cálculo. Tem que me dizer o seguinte, qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Isso a gente descobre tirando a raiz quadrada do 36. Pode usar a calculadora. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu determinei que nesse triângulo aqui, com lado desconhecido x, a medida desse lado é 6 centímetros. Ok? Pulei para o próximo slide aqui, antes de terminar aquele. É o último exemplo. Eu tenho aqui um lado medindo 3, um lado medindo 2 e o outro lado medindo x. E eu quero descobrir qual é o valor do lado desconhecido.
é um triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo reto. Então eu posso fazer pelo teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente já conhece esse teorema. Hipotenusa mede quanto nesse triângulo aqui? A hipotenusa não encosta, não forma o ângulo reto. Então a hipotenusa não é nem esse 2 aqui, nem esse x aqui. A hipotenusa é 3. Então eu vou escrever 3 ao quadrado e no lugar dos catetos vou colocar x e 2. Vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se eu fizer 3 ao quadrado, é só fazer 3 vezes 3, vai dar 9. X ao quadrado eu deixo assim, porque é uma letra, e 2 ao quadrado é 4. Esse 4 ali está somando com o x. Então eu vou jogar ele para o outro lado do igual, diminuindo. Vai ficar 9 menos 4 igual a x ao quadrado. E finalmente, se eu fizer 9 menos 4, eu vou encontrar 5. Então pensa, x elevado ao quadrado tem que dar 5. Como é que eu descubro o valor do x? Eu tiro a raiz quadrada do 5. E se tu usar a calculadora e tirar a raiz quadrada do 5, vai dar 2,2 mais ou menos. Então esse é o resultado do lado desconhecido, 2,2 centímetros. Não é um valor exato. Na calculadora, se tu fizer, tu vai ver que vai dar aproximadamente 2,2. Vai dar 2,24 por aí. Certo? Então esses são 3 exemplos para nós nos apropriarmos do teorema de Pitágoras como cálculo para descobrir lados desconhecidos no triângulo retângulo, que tem ângulo reto, que tem quina. Certo, gente? Essa é a primeira videoaula. Vamos para a próxima videoaula com outro assunto, mas a gente vai também fazer listas de exercício para praticar. Tá bom? Obrigado pela companhia, nos vemos por aí. Até mais!